Boa noite, boa noite. Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Goura Bhakta Vrinda. Todas as glórias à encarnação de Deus, que é puro amor e misericórdia, que é a manifestação mais magnânima de Deus, nos dando a possibilidade de despertar o amor puro por Ele. Então esse verso de Chaitanya Mahaprabhu, né? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goura Tuishe Namaha. Esse verso é um verso onde está se reverenciando a forma de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna vindo a esse passatempo material onde nós estamos, né, executando as nossas experiências, para nos dar esse processo de libertação completa da escravidão da mente. Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Quando cantamos esse mantra, automaticamente essa vibração que representa o divino vai purificar a nossa mente. Tá? Nossa mente ela é um fluxo de pensamentos, de modo que aquilo que você está emanando de dentro para fora, ou seja, o que você está pensando internamente, ou aquilo que você está recebendo de fora para dentro, em relação à constituição dessa mente, isso é o que forma a mente. Então, nossa mente é constituída de pensamentos que podemos emanar tanto de dentro para fora, quanto os pensamentos que recebemos de fora para dentro. E também existe, né, ao nosso redor um mundo mental, muitas formas, pensamentos que não conseguimos, né, perceber com os sentidos físicos, mas elas estão aí. Então o nosso cérebro é como um receptor dessas ondas mentais na forma pensamento, e se a pessoa não está atenta, se ela não está orando e vigiando o que ocorre dentro do seu pensamento, seja aleatório ou concentrado, ela acaba sendo influenciada, né, por essas energias. Então o pensamento é a nossa energia criativa. E daí devemos aprender naturalmente a como criar ou manifestar o nosso mundo pessoal. E para isso temos que ter o conhecimento de como fazer isso, certo? Podemos ver que nessa assim chamada entrada da quinta dimensão também veio a física quântica. A física quântica, ela é essa ciência que nos ensina como manipular o nosso pensamento através da concentração, através do foco, onde colocamos a nossa consciência, que é o poder que atua sobre a mente, para que a mente manifeste aquilo que é a nossa perspectiva da existência. E para ter essa perspectiva, devemos naturalmente ter o conhecimento que nos revela o que é essa existência. E por isso, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, instruiu ao seu discípulo Arjuna, no meio da batalha de Kurukshetra, esse conhecimento que dá todo o direcionamento
para você co-criar um mundo perfeito onde você possa se desenvolver espiritualmente ou purificar a sua mente, tá? Porque o espírito em si ele já é perfeito por natureza, por ser parte de Deus. Mas como você não percebe quem você é devido aos seus pensamentos, aos seus sentimentos estarem bloqueando, né, a sua visão interna, porque sua mente está contaminada, e daí os seus sentidos estão sempre indo para fora, para o externo, para o mundo. Raramente a pessoa senta em meditação. Essa mente impura acaba perturbando o equilíbrio natural da existência. E aí você não vive como aquilo que você é, o espírito. Você passa, o espírito é como se ele se apagasse e a mente passa a exercer o controle sobre o poder espiritual. Então Krishna e seus devotos puros, naturalmente, que repetem esse mesmo conhecimento, vêm nos ensinar como devemos usar o nosso pensamento e os nossos sentimentos, comportamentos, ações, para que a nossa vida tenha o equilíbrio mais perfeito possível e assim possamos, naturalmente, ter a vitória sobre a mente, sobre esse aspecto impuro da existência, que por impureza considera-se a pessoa que está cultivando uma vida simplesmente através do falso ego, uma vida materialista, superficial, temporária. Então é muito importante isso, né? E como falamos de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna não só revelou o conhecimento de como devemos nos conduzir nessa energia material para nos libertarmos, né, do assim chamado karma, ações reativas, reações, né, que vêm em consequência das nossas ações impuras. Então Krishna vem ensinar como você exercer a sua atividade nesse mundo material para que esse karma não seja acumulado, e sem acúmulo de karma, naturalmente, você vai se libertar da existência material, desse movimento de ação e reação. E depois que Krishna passa todo esse conhecimento, onde ele se revela, onde ele pede para que nós atuemos nesse mundo rendidos aos pés de lótus dele, fazendo dele o nosso único refúgio. Depois que Krishna dá esse entendimento máximo da alma, que está esquecida, dormindo aqui nessa energia material, porque esse mundo, seja o mundo de vigília ou o mundo de sonho, tudo é um sonho, tá? Então Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu para exemplificar o conhecimento que ele passou e dar esse exemplo como um devoto puro agiria nesse mundo. E Deus agindo como um devoto puro, ele é a misericórdia infinita. De modo que Deus está distribuindo essa assim chamada misericórdia, né? Namo Mahvadanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishna está distribuindo amor puro através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então Deus ensina que quando cantamos o santo nome dele, né, Deus tem infinitos nomes, porém esse Mahamantra em específico que ele veio, que ele trouxe do mundo espiritual, é como se fosse uma encarnação sonora de Deus nesse mundo. Não podemos compreender isso imediatamente, mas vamos compreender a partir do momento em que vamos praticando o santo nome, essa vibração em específico
vai fazer com que os nossos pensamentos se divinizem, ou seja, a nossa mente fica pura, existe como um instrumento adequado para que você tenha essa performance espiritual nesse assim chamado mundo material, através dessa forma humana que você tem, que é a sua experiência atual. De modo que você tem que ir no ritmo daquilo que o seu cérebro e a sua mente concebe, ou entende, ou tenta interpretar, mas não podemos fazer isso. Devemos aceitar completamente esse conhecimento dado no Bhagavad Gita e também dado pela realização de devotos mais avançados que já estão vivendo nessa consciência divina, que já estão na verdade. E de modo que se você se aproxima de uma pessoa que já vive na verdade, ela tem a possibilidade, dentro da potência de Deus que é dado a ela, para ver o nível que você está, de acordo com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com o seu serviço, e essa alma vai te direcionando pouco a pouco, percebendo, né, qual é o seu real interesse em se iluminar. Tá? Então pode-se dizer que um devoto puro ou um devoto avançado, ele vai trabalhando o seu coração para que você mesmo se autorrealize, dando as respostas e o conhecimento adequado para que você se conduza nesse mundo de uma forma harmônica e equilibrada. Esse é a síntese, né, do conhecimento. Pessoas que já absorveram o conhecimento do Bhagavad Gita e realizaram esse conhecimento, tá? Não ficou só na teoria, a pessoa praticou, cantou o santo nome, né? Estudou, se associou com devotos mais elevados, manteve esse desejo sincero no coração, se rendeu realmente a Deus. Essa pessoa, ela tem essa tônica, né? Essa capacidade de passar esse conhecimento da forma que a outra pessoa, ou o discípulo, ou a pessoa que está interessado, o curioso, tem para receber. Krishna, Deus Vishnu, né, que é uma expansão de Krishna, está orientando o devoto ao que ele deve dizer para a alma que se aproxima de uma pessoa mais elevada que realizou esse conhecimento. E aí a pessoa recebe também o conhecimento, ou ela lê o Bhagavad Gita dentro do significado de um devoto puro, porque ela não pode interpretar esse conhecimento divino. Ela recebe a instrução direto de uma pessoa que realizou a verdade. No caso aí do Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, um devoto puro enviado por Krishna a esse mundo, né, deixou significados nessa escritura. Por isso que se chama o Bhagavad Gita como ele é. Porque tem muitos Bhagavad Gitas aí que são mal interpretados por pessoas que não se renderam à suprema personalidade de Deus. Temos que ter bastante atenção quanto a isso, né? Porque você pode ter o conhecimento, mas esse conhecimento não está perfeitamente definido por uma pessoa que realizou esse conhecimento. Por isso que existem os mestres espirituais, os devotos puros, os seres, né, fidedignos, potencializados por Deus, para colocar esse conhecimento da forma mais razoável para que qualquer pessoa possa conhecer. Esse nome Prabhupada, né, é um título espiritual que significa Prabhu, Senhor, e Pada,
pode ser aquele que está aos pés do Senhor ou aquele que assume a posição do Senhor. De modo que o devoto puro, ele é humilde nesse sentido que ele sabe que não está fazendo nada. É Deus que está atuando no coração dele. O devoto puro não atua pela mente, ele atua pela intuição, pelo seu corpo búdico de inteligência, de luz pura que advém da camada interna e espiritual, nessa conexão com o divino no coração. E aí esse conhecimento é completamente revelado para as pessoas que assim desejam assimilar esse conhecimento com uma base pura da verdade de outros seres que estão divulgando esse conhecimento através da potencialização de Deus, né, no coração. A ideia, né, védica é que você se aproxime de alguém que já tem esse conhecimento realizado, que já vive nessa verdade. Isso está no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus está falando. Aproxime-se de uma pessoa que eu potencializei nesse mundo e que tem a linguagem da verdade para você, de acordo com a sua evolução, de acordo com como você se aproxima desse ser. Então, é como se Deus falasse através da boca desses devotos. A alma, né, está saturada com a presença de Deus e, naturalmente, como Deus está presente no coração de todo mundo, essa super-alma, né, intui ao devoto a falar, seja o discípulo ou um visitante ou uma pessoa curiosa, o que ela precisa receber ou absorver dentro desse conhecimento. E uma pessoa que realmente quer avançar espiritualmente, ela começa a se absorver cada vez mais nesse conhecimento e quer ter mais esse tipo de associação de pessoas que estão vivendo nessa vida espiritual. E assim, se você é bem sincero nesse sentido de querer realizar Deus, Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Porque dentro, né, de um mundo devocional, de almas humanas, assim, há muita imperfeição, há muita impureza também. Pessoas que ainda não realizaram Deus, mas querem falar sobre o divino. Então a ideia é que aproxime-se dessas almas raras, né? Como dizia o Mestre Jesus, né? Enquanto eu estou aqui nesse mundo, coma-me e beba-me a minha essência. Não deixa para pensar em mim depois. Assim, dessa forma também existem muitos devotos avançados, realizados em Deus nesse mundo, que estão simplesmente passando essa mensagem como um sinal de misericórdia. Igual falamos, né, nesse verso, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Essa encarnação de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, é muito misericordiosa, é a mais misericordiosa, a mais magnânima, nesse sentido, né, de não estabelecer regras para passar esse prema, esse amor puro por Deus. Porque nós vivemos numa era, né, de ferro, chamada Kali Yuga. E essa era é muito pesada. É muito rara uma alma que realmente se rende a Deus com esse desejo sincero de que sim, agora eu quero me desapegar completamente da matéria e fazer essa prática constante de estar sempre lembrando de Deus, cantando seus nomes. É muito raro, né, ter alguém que queira, assim, 100% ficar nessa posição e viver assim como um devoto puro, como exemplificou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que estava sempre cantando em êxtase,
uma condição de consciência que está além daquilo que podemos entender assim na especulação mental. E aí Chaitanya Mahaprabhu, imbuído dessa misericórdia, dentro dessa era de Kali Yuga, nos passa essa fórmula, né? Dizendo assim, né? Chaitanya falando, eu me irei desse mundo, mas o meu santo nome vai ficar. E esse santo nome é igual à forma de Deus. E é uma maneira bem simples de todo mundo conquistar esse ponto da pureza da mente, porque só quando você purifica a sua mente, quando seus pensamentos, seus sentidos ficam todos voltados para os pés de lótus de Deus, isso que significa pureza, você agir simplesmente nesse mundo em serviço devocional para satisfazer o Supremo, de modo que só nessa pureza você consegue atingir, né, a realidade de Deus no seu coração. Lá no capítulo 11, o Senhor Krishna está dizendo para Arjuna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, somente através do serviço devocional incondicionado, ó Arjuna, é que você pode me compreender completamente, assim como eu estou com você face a face. Tá? Então, tudo depende do que você quer. Você tem que se estabelecer nesse serviço devocional, mesmo porque você é um servo eterno, amoroso de Deus. Temos que repetir sempre isso, porque a pessoa esquece. Ela está identificada com esse corpo material, servindo Maya, né? Essa energia que é só uma aparência, produzida, cocriada pela sua mente que está impura, porque você é um Deus em potencial, né? Um deusinho, parte de Deus, e você cocria tudo nesse mundo. E se você está cocriando a sua existência, sem estar nessa conexão amorosa com Deus, sem estar situado naquilo que você é, o espírito, em plena consciência, devido a ter recebido esse conhecimento do Bhagavad Gita, a explicação de devotos puros, e também o fruto da meditação, onde você, através do seu desejo sincero, você recebe a misericórdia de Deus. Se você não chega a esse ponto, então o seu mundo, devido à impureza da sua mente, porque você está tentando compreender Deus apenas teoricamente, sem entregar a sua alma para Ele, né, para a alma suprema, você vive uma vida, pode-se dizer, miserável, uma vida infernal. Mesmo que você tenha um bom karma, a sua vida não é boa, porque você não está vivendo no espírito, no prazer de ser. Satchit Ananda. Você perdeu Ananda, bem-aventurança, o prazer espiritual de estar vivendo com Deus, co-criando um mundo que se ajusta à sua caminhada de volta ao lar supremo. E é isso que nós temos que fazer aqui nessa forma humana. Deus, ele está supervisionando toda a sua vida, sem julgar, porque você tem essa independência de amar a Deus ou não. O conhecimento do Bhagavad Gita é o próprio Deus ensinando como você deve atuar nesse mundo para se libertar da matéria, para purificar a sua mente e despertar o seu amor por ele. E aí Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, veio ensinar isso exemplarmente, só que com a consciência completamente, né, divina. Então ele nos passa esse processo de cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra, como a misericórdia específica dessa Kali Yuga,
para que todo mundo, já que todo mundo está com a mente impura, contaminada, cocriando um mundo infernal, onde a alma não está satisfeita, Chaitanya passa esse processo para todo mundo sem ter regras rígidas, né? Ele próprio diz, né, no Shikshastaka, um dos seus versos, ele fala assim, não há regras rígidas, essa é a vantagem do santo nome, você pode cantar esse Mahamantra onde quiser, como quiser, da maneira que você... Até que um momento você vai começar a cantar puro, cantar de maneira pura essa vibração. É diferente uma pessoa cantando Mahamantra quando está iniciando e uma pessoa que já está na plataforma de devoção pura, que já está em contato com Deus através dessa vibração, porque isso é uma realização absoluta. O santo nome se revela para você. É Deus se revelando, assim como a pessoa que está meditando em Deus no coração, aí Deus se revela, o que está meditando nos passatempos de Krishna, e Krishna também se revela. Porém, nessa Kali Yuga, o meio mais fácil é essa prática de cantar o santo nome. Temos que nos render a essa maneira como o próprio Krishna vem nos ensinar aqui, através de sua misericórdia, dando a liberdade para todo mundo que quiser, e todo mundo vai despertar esse amor puro por Deus, e somente através desse amor puro é que quando você, no momento do desencarne dessa forma humana, você pode voltar para o mundo espiritual. Vaikuntha Loka Dhamma, né? O mundo de Deus, o mundo real do espírito. Temos que entender isso profundamente. Assim, essa é a beleza, né, desse movimento espiritual, não como uma religião, ou como uma filosofia, ou como um ideal metafísico, místico. Esse conhecimento do Bhagavad Gita é simplesmente o conhecimento real, né? Raja Vidya, Raja Guhyam, está no verso 2 do capítulo 9. É o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. Quem não tem esse conhecimento se movimenta nesse mundo de uma maneira hipnótica, de uma maneira onde a pessoa está sendo controlada, manipulada por terceiros que dizem, né, o que é a verdade, como que devemos ser, fazer, pensar, sentir. Tudo isso está sendo manipulado por um sistema que não tem interesse na vida espiritual, certo? Então, o diferencial de um devoto puro, de um devoto avançado de Deus, é exatamente isso, que ele está no mundo, mas não é do mundo. Podemos ver na história do Mestre Jesus o quanto ele incomodava o sistema, né, religioso, político, enfim, incomodava a energia que dominava, que é chamada a energia das trevas ou da escuridão, porque Jesus, né, assim como nós, que todos são devotos puros, são luzes no mundo. Por isso ele dizia, eu sou a luz do mundo. Se você estiver no espírito, você vai ser a luz dentro dessa escuridão, desse assim chamado mundo material, num aspecto coletivo, onde está todo mundo dormindo, nesse sonho. E você está acordado e, de alguma maneira, você está misericordiosamente tentando acordar as pessoas, tentando passar esse ensinamento do Santo Nome, do Bhagavad Gita, de dar a sua associação, porque você está iluminado.
estar iluminado é o estado natural de todo ser vivo, tá? Na forma humana, essa consciência tem que se manifestar com evidência, porque essa forma humana nos é dada, espiritualmente falando, para que possamos atingir esse ponto que está além da mente. E para fazer isso temos que purificar os nossos pensamentos. Por isso é dito: orai e vigiai. Presta atenção. A cada dia que você acorda, você tem que saber, assim como Krishna fala para Arjuna, que você está num mundo transitório, temporário, superficial, um mundo de aparência, Maya, e que você, tendo essa consciência daquilo que você é, um servo eterno amoroso de Deus, e vivendo com o pensamento sublimado, refugiado aos pés de lótus de Deus, naturalmente você vai conquistar essa etapa humana, ou seja, vai ter a vitória sobre a matéria. Como diz o Mestre Jesus, né? Eu venci a morte. Eu venci a morte. Então você pode vencer a morte sem, sem morrer. Porque o que é a morte? A morte é que quando você abandona esse corpo inconsciente, ignorante dessa realização espiritual, você vai ter que voltar para outro corpo. Então você perdeu para a morte. Então por que não vencer a morte agora, obtendo imediatamente esse conhecimento, se associando com devotos que vão explanar, né, as suas dúvidas, que vão expandir a sua consciência através de um complemento da realização deles, que já vivem nessa verdade divina, que é estar rendidos aos pés de lótus de Deus, recebendo essa potência amorosa do Senhor, e o devoto passa a ser esse ponto de misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, Prabhupada, o mestre que trouxe essa consciência de Krishna para o Ocidente, ele estava no comando direto, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Estava ensinando sobre quem era Chaitanya, Nityananda, Dvaita, Gadadhara, Srivasa, essas manifestações da verdade suprema. E também há uma escritura, né, que ele deixou, que é o Chaitanya Charitamrita, de modo que todo o conhecimento está aí, certo? Mas as pessoas têm preguiça de investir o tempo nisso. Nossa modernidade, nossa normalidade, entre aspas, é muito apressada, tem muita informação superficial, muito entretenimento, muita coisa negativa. Tudo isso está impregnando a sua mente e você não arranja tempo nem para cantar uma voltinha de japamala, de cantar, né? Japa aqui, ó. Você pega Hare Krishna, Krishna Krishna, 108 vezes, nenhuma volta. Até mesmo devotos, né? Aqueles que se dizem devotos, não se aprofundam no estudo do Bhagavad Gita, no canto da japa, vivem uma vida bem assim, materialista, com medo de tudo. Então tudo isso tem que ser imediatamente resolvido dentro da pessoa que está buscando Deus. Tá? Não faz sentido você viver uma vida humana sem saber o que você está fazendo aqui. Aí a pessoa fala, mas que isso é insensato, isso é injusto, porque eu entrei nesse mundo, não me lembro de nada, estou esquecido, e isso não é justo, Deus fazer isso com a gente. Então há um motivo para esse esquecimento, mas isso não é desculpa para você obter o conhecimento. Se você esqueceu, mas existe o conhecimento do Bhagavad Gita, você pega esse conhecimento e essa é a lembrança que você tem que ter.
Você tem que lembrar que você é um servo eterno amoroso de Deus e que nessa forma humana você deve atuar nesse mundo servindo ao divino amorosamente, assim como Deus ele está sempre te servindo também. Essa natureza nossa de servir a Deus vem do próprio Deus. Deus é a fonte suprema do serviço devocional, que é Srimati Radharani. A namorada de Deus é a personificação do serviço devocional, da misericórdia divina, do amor supremo. Então nós temos essa expressão natural porque somos partes integrantes de Krishna, de Deus. Srimati Radharani, ela mora em nosso coração como uma expressão natural de ser. O amor é a nossa essência. Por isso que Krishna vem a esse mundo. Krishna é amor puro. Por amor ele vem e nunca nos deixa esquecidos de quem somos. Então não tem desculpa. Ah, Deus é injusto. Não, Deus é injusto. Ele não só veio aqui, tirou todos os demônios do planeta Terra que estava atrapalhando a cultura espiritual. Depois ele veio como Chaitanya Mahaprabhu para dar o exemplo do conhecimento que ele passou para nós como Krishna, para que possamos caminhar nesse mundo lembrando de quem realmente somos. E essa é a lembrança mais importante. Não adianta você ficar lembrando de vida passada, do que aconteceu, do karma. Isso aí não adianta. Isso aí você já vai passar naturalmente aqui nessa vida. Você tem que lembrar quem você é, essencialmente. O espírito, o que acontece no mundo da mente, no sonho, na energia material de Maya, são acontecimentos que estão sendo regulados pelos 3 modos da energia material. Capítulo 14 do Bhagavad Gita, se você quiser entender o que é isso. De modo que o espírito está ali dormindo e está achando que está fazendo alguma coisa nesse mundo, enquanto, na verdade, toda a nossa existência está sendo conduzida pelas energias materiais. Como eu falei, ação e reação. As reações vão chegando. Agora, durante esse período em que as reações estão acontecendo e que você não pode fazer nada, as reações boas e ruins, que são consequências do que você fez em vidas passadas e está fazendo nessa vida também, independente disso tudo, nessa vida mesmo, nessa forma humana, você deve tomar essa atitude de que, tudo bem, se eu fiz coisas boas, eu vou receber coisas boas, e se eu fiz coisas erradas, eu vou receber situações não agradáveis na nossa vida. Porém, como eu estou situado no espírito agora, eu estou numa posição transcendental. Eu já posso olhar a minha vida acontecendo com contentamento. Contentamento é aceitar todas as situações com esse entendimento de que eu sou o responsável pelo que está me acontecendo. E agora eu quero co-criar a minha vida de um modo transcendental. Mas esses acontecimentos vão continuar seguindo o seu fluxo. Mas você já não vai estar mais nessa consciência corporal tão somente. Você vai estar usando essa forma agora, dentro dessa vida, onde tudo está acontecendo naturalmente, para se conectar com aquilo que você é e se conectar com Deus no seu coração. E é isso que Krishna vem falar no Bhagavad Gita. Chegou o tempo, nessa forma humana, de você fazer esse sacrifício, considera um sacrifício prazeroso, esse é o único prazer que a alma pode ter. Então Krishna fala, então eu quero que você se renda a mim, confie, tenha essa fé, Shraddha, essa fé plena, de que eu sou a suprema personalidade de Deus, e nessa Kali Yuga tenta cantar o meu santo nome para você manter essa vibração pura de pensamento, onde você começa a se afastar da energia material. Aconteça o que acontecer na energia material, você já não está mais se envolvendo com isso. Compreende? Você está no espírito. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo.
Eu sou do mundo espiritual. Agora eu acordei, agora eu despertei. Agora eu levantei da cama de Maia e agora eu estou percebendo que tudo isso aqui é simplesmente um sonho. Mas que esse mundo também ele pode ser a verdade de Deus se eu tiver esse conhecimento realizado em meu coração e atuando junto com o divino, com a vontade dele, para seguir esse estágio humano até o momento da morte, onde eu quero desencarnar com essa consciência divina. Como dizia o Mestre Jesus, não sou eu que faço, é Deus que faz a obra através de mim. Então a obra significa a sua divina existência em movimento, associado, né, com a plenitude, a potência de Deus agindo o tempo todo no seu coração. Porque você tem que entender que você é parte de Deus. Você é Deus em ação. Compreende? Ah, não, mas aí eu não vou fazer as coisas que eu gosto, mas não tem isso. Coisas que eu gosto é do falso ego. Pensar assim. Então, Vishnu, Krishna, ele vai te dirigir perfeitamente nessa vida material até você chegar nesse ponto de autossatisfação completa e você já não vai estar mais ligado com nascimento, velhice, morte, prazeres, sofrimentos, tristeza, felicidade material. Você não vai estar mais dentro desse contexto porque você simplesmente se rendeu a Deus. A partir dessa rendição sincera, dessa entrega, aí Deus começa a agir na sua vida. Então essa é a liberdade que Deus te dá. Isso é o livre-arbítrio. Você pode escolher viver uma vida infernal ou uma vida divina. É isso que Deus fala no Bhagavad Gita. A síntese, né? A essência do Bhagavad Gita, depois que Krishna fala vários tipos de conhecimentos, porque vários tipos de pessoas, de mentalidades vão ler o Bhagavad Gita de acordo com as suas tendências, no final, a ideia do Bhagavad Gita é que todo mundo se renda aos pés de lótus de Krishna. Então o próprio Deus está falando isso, né? Abandona todas as religiões materialistas, né? Interesseiras. Bem sabemos que nessa Kali Yuga isso é uma normalidade. Abandona todo esse tipo de filosofia, de religiosidade que está ligado a simples interesses da alma por coisas materiais. E entenda que eu que forneço tudo para todo mundo, né? Então, Krishna fala, então abandona tudo isso e simplesmente faz de mim o seu refúgio máximo. Então, o próprio Deus está falando, se você se refugia em mim, eu vou supervisionar a sua vida. Eu vou trazer tudo o que você precisa para avançar espiritualmente. Por isso que o Mestre Jesus está falando, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se refugia aos pés de lótus do divino. E depois tudo vai te ser acrescentado conforme a sua inteligência estiver conectada com a vontade suprema. Por acréscimo é tudo, tanto material quanto espiritual. Dentro daquilo que se chama uma vida simples com um pensamento elevado. Krishna, ele não vai deixar te faltar nada na sua vida e vai trazer tudo que você precisa. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo vos sereis acrescentado. A justiça de Deus segue a lei de amor divina. É simples entender isso. Mas o simples é difícil de ser
posto, né, em ação, porque temos uma mente impura, contaminada, cheio de hábitos, de vícios, de teorias, de dúvidas, de medos, de inseguranças. Nós somos cegos, dentro de uma grande escuridão, e quando o próprio Krishna, que é o sol de meio-dia, do meio-dia, né, o máximo brilho, vem explicar o Bhagavad Gita, por causa da sua misericórdia, nós não conseguimos abrir nossos olhos. Então o Bhagavad Gita é essa luz do sol, ao máximo. E os devotos puros de Krishna, as almas mais avançadas, que já estão nesse processo de estar vivendo nessa verdade, são os raios emanados desse sol do meio-dia que vem tocar aqui o planeta Terra, de alguma forma, passando essa luz, esse calor da fonte suprema, que é o sol, que está aqui agora no nosso coração, nesse exato momento em que você está ouvindo essa reflexão aqui. Então temos que meditar nisso, né? O conhecimento está aí para todo mundo, é a sua memória eterna, conhecimento perfeito, é o conhecimento mais confidencial, conforme Deus explica, que está aí de graça, dado para todo mundo. Então a pergunta é, por que eu não tenho desejo de entrar nesse conhecimento, de deixar esse conhecimento imergir em meu coração e de eu compreender quem é Deus e me render ao divino, para que esse amor, essa essência, que é a essência da felicidade, essa paz, aconteça na minha vida e eu pare de ficar nessa condição ridícula de sofrimento, de lamentação, ansiedade, estresse, depressão, e até pensar besteira, né? De tipo, vou tirar minha vida porque esse mundo é algo injusto, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Compreende? Nós estamos assim completamente, é um hospício aqui. Sem Deus esse mundo é um hospício. Então temos que voltar à condição de saúde mental, purificando nossos pensamentos e sentimentos e usando essa forma humana, que é um reflexo dos nossos pensamentos, né, para exercer a condição natural de ser espiritual nesse assim chamado mundo material. E Krishna diz que quando você tem essa consciência espiritual, a própria energia material ela é transmutada em energia espiritual. Você consegue entender o Brahman, né? Essa energia que emana de Deus, que cria todas as manifestações. Você entende a substância que está por trás de tudo, desse mundo de aparência, de diferenciações, de nomes e formas materiais. Você consegue ver que tudo é Deus e está tudo certo, você está seguro, você está tranquilo, destemor absoluto. Nada pode te parar agora porque você assumiu a sua posição. Então é isso que Krishna fez com Arjuna, lá no campo de batalha de Kurukshetra. Que no início Arjuna estava duvidando, estava temeroso, estava tendo pensamentos caprichosos do que ele teria que fazer, e o próprio Deus ali na frente dele falando, olha, você tem que fazer o que eu estou falando, siga a minha vontade. E daí todo o Bhagavad Gita é narrado, né? Ou a Bhagavad Gita, né? A canção do Supremo, é narrada para Arjuna, de modo que Arjuna, se rendendo a Deus e aceitando esse conhecimento, ele se ilumina e naturalmente ele vai fazer a vontade de Deus, lutando na batalha de Kurukshetra, onde Arjuna está potencializado por Deus, ele vai ganhar a batalha de qualquer maneira, independentemente de quem esteja lá do lado oposto. E é isso que acontece no nosso interno, essa batalha, né? Assim chamada batalha da alma, com seus pensamentos, sentimentos, pureza contra impureza. E aí nos rendemos a Deus e
seguimos o que ele nos propõe e está tudo certo. Agora você não está mais esquecido de quem você é. Você não está mais interessado em encarnações futuras, nem em encarnações passadas. Você se libertou agora nessa encarnação. Simples assim. Quando você acende a luz, imediatamente não tem mais escuridão. Krishna fala no Bhagavad Gita, quando você acende a sua alma com esse conhecimento da Bhagavad Gita, naturalmente toda a ignorância é dissipada. Não precisa de tempo para isso acontecer. Prática prolongada. Não, leu o Bhagavad Gita, se rendeu a Krishna, imediatamente a escuridão é deixada de lado, porque vai nascer no seu coração esse sentimento puro de conexão amorosa com Deus, e aí Krishna, Vishnu começa a atuar e você começa a entender tudo. Que você que é o criador de confusão, você que é o criador de conflito, de desavenças na sua vida. Certo? Então vamos meditar nisso profundamente. Espero que todo mundo se dê, né, uma oportunidade de estudar o Bhagavad Gita. Lá nesse meu site aqui, onde eu estou botando essa aula, também tem um estudo completo do Bhagavad Gita, onde eu vou tentando falar de uma maneira mais simples, baseado, né, na autoridade de Srila Prabhupada e de tudo o que é dentro de uma realização. E é muito simples. Quando você viver uma vida simples com pensamento elevado, esse é todo o acréscimo que você precisa. Essas necessidades inventadas pela sociedade moderna, baseadas no falso ego, onde você está se identificando com esse corpo, ou com um tipo de pensamento, ou de emoção, tudo isso é balela, tudo é manipulação de energia trevosa. E esse pessoal das trevas acham que estão comandando, que estão subjugando, escravizando todo mundo, mas vão ter consequências aí, né? Então se liberte, vive sua vida feliz, tenha consciência, sentido pleno da sua existência, viva com Deus. Viver com Deus é muito incrível, né? Deus é amigão, ele é divertido, ele faz você estar sempre com bom humor, com energia sobrando para curtir outras coisas diferentes do que é proposto por Maya, que no começo parece que é ótimo, mas depois só vem sofrimento. Aqui é o mundo da dualidade. Do outro lado da moeda do prazer está a face da dor. É assim que a gente aprende, né? Temos que buscar prazer em Deus, tentar satisfazer o prazer de Deus, de estar agindo através de nós. Isso é amor. E se você cultivar isso até o final do programa de existência desse corpo, que ele pode morrer, você pode abandonar esse corpo amanhã mesmo, se a sua programação kármica for essa, você abandona feliz, consciente, em gratidão, né? Gratidão, Deus, por nessa vida eu ter me permitido obter o seu conhecimento e depois a revelação da sua presença, porque eu me rendi a seus pés de lótus, que é o resultado de ter obtido esse conhecimento da Bhagavad Gita. Ok? Então, um beijo no coração. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribol!